Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de fungos e animais invertebrados e hoje falaremos de dois filos. Na verdade, um deles, que vai ocupar praticamente a aula toda, o filo Nematoda, é um filo bastante importante, principalmente pelas espécies parasitas de humanos, mas os nematódios são um grupo muito mal conhecido e imagina-se que haja mais de 1 milhão de espécies ainda por conhecer e por descrever, e são animais extremamente importantes para a reciclagem de nutrientes no solo, então não são apenas parasitas. Já os rotíferos são animais muitíssimo abundantes em ambientes de água doce, e também ocorrem marinhos e algumas espécies de terrestre úmido, mas eles são principalmente água doce e são formas que se adaptaram à miniaturização, digamos assim. Então são animais extremamente pequenos, muitos deles são menores, inclusive, do que protozoários, que vocês sabem que protozoários são organismos unicelulares. Bem, são dois grupos bastante interessantes, sem dúvida. A aula, então, ela vai estar organizada, primeiramente, no filo Nematoda. Nós vamos dar uma introdução básica e, a partir daí, realmente, o que nos interessa mais e aquilo que vocês vão ver mais quando estiverem dando aulas em colégios é com relação à importância médica deles. Então, nós vamos falar dos principais nemátodes parasitas, que são o Ascaris lumbricoides, o Ancylostoma duodenaris e o Necator americanus, ambos causando o amarelão. O Ancylostoma brasiliensis, que não é um parasita de humanos, ele ocorre acidentalmente em humanos e aí dá o chamado bicho geográfico. A terrível Wuchereria bancrofti, causadora da elefantíase. Ou então Oxyurus vermicularis ou Enterobius vermicularis, na verdade o nome mudou e acaba sendo conhecido pelos dois nomes, esse verme, mas que causa também uma anemia e uma fraqueza, perda de nutrientes por animais que vivem dentro do intestino. E aí concluiremos a aula falando de rotífera, mas dando realmente só uma pincelada nesse grupo para vocês saberem que eles existem, pelo menos. Bem, os nematódios, hoje eles contam com cerca de 25 mil espécies descritas. Isso é pouco? É, principalmente considerando a diversidade deles. Estima-se que nematódios sejam tão abundantes no planeta quanto os artrópodes. Ou seja, extrapola-se, faz projeções de que haveria mais de 1 milhão de espécies por descrever ainda. Só que realmente pouquíssimas pessoas trabalham com o grupo, principalmente com as formas de vida livre. Quem trabalha com isso trabalha mais com aspectos médicos. E por causa disso, os nematódios não são bem conhecidos mesmo. Eles têm grande importância econômica, tanto na área médica, com todos esses parasitas, quanto na área agrícola. Calcula-se que nenhum solo possa ser considerado fértil, possa ser considerado de boa qualidade, se ele não tiver pelo menos algumas centenas de milhares de nematódios por metro quadrado. São animais pequenos, esses de vida livre, mas eles são extremamente importantes para acelerar a reciclagem de nutrientes, disponibilizando então para as plantas os nutrientes para que elas possam crescer. E, logicamente, também vai haver parasitas de plantas e parasitas de invertebrados e mais uma série de outras formas. Num grupo tão grande, claro que eles evoluíram para ocupar todos os nichos ecológicos. Esses animais, então, eles são cilíndricos, são vermes cilíndricos, com uma das extremidades ou as duas afiladas. Então, é fácil reconhecê-los por causa disso. E esses animais apresentam uma cutícula bastante flexível e elástica, mas resistente, e essa cutícula ela é trocada, ocorre uma ecdise. Portanto, esses animais são do grupo dos ecdysozoa, os animais que sofrem mudas de exoesqueleto. Ocorre ecdise, então, nos primeiros estágios larvais. No adulto, não, mas na larva, sim. Então, isso aproxima muito os Nematoda do filo Artrópoda, que também é caracterizado pela presença da ecdise. Então, a epiderme desses animais, assim como ocorria em outros grupos, inclusive os cestódios, que nós falamos na aula passada, ela é uma epiderme sincicial, ou seja, as células estão fundidas, não há divisão entre os núcleos. E essa epiderme, ela apresenta-se espessada em 4 regiões, então vai haver 4 espessamentos, um dorsal, outro ventral e outro em cada lateral. Nesses espessamentos, no dorsal e no ventral, e nos laterais também, correm cordões nervosos. Então, o dorsal tem função exclusivamente motora, o ventral motora e sensorial,
e os dois laterais são exclusivamente sensoriais, mas além do sistema nervoso, também vão correr nesses espessamentos dutos coletores do sistema excretor, principalmente para a parte de osmorregulação. E esses correm nos dois canais laterais. Uma outra característica, isso é notável de nemátoda, nenhum outro grupo apresenta isso. Os feixes de musculatura são exclusivamente longitudinal, não há musculatura circular. Eles estão organizados em 4 quadrantes, até aí não tem nenhuma novidade, mas o fato é o seguinte: em todos os grupos animais, os nervos, ou então o sistema nervoso central, emite nervos que vai até a musculatura para estimulá-la. E graças a isso o músculo se contrai. Isso é o que ocorre em todos, exceto nemátoda. Em nemátoda, é a musculatura que emite projeções que vão até os cordões nervosos, o dorsal e o ventral. Então é o próprio músculo que se alonga e chega ao cordão nervoso, ao invés de haver a formação de nervos. Então, se vocês virem aqui um esquema de um corte transversal, vocês têm uma cutícula bastante espessa, uma epiderme e depois essas faixas de musculatura longitudinal organizadas em 4 quadrantes, conforme dito acima. A epiderme vai apresentar os espessamentos dorsal, ventral e laterais. Mas o que vai ocorrer para a inervação dos músculos é que eles próprios emitem os chamados processos mioplasmáticos que se estendem em direção a um dos dois cordões nervosos principais, o dorsal ou ao ventral. E com esse aspecto todo, a musculatura, então, ela encontra-se realmente dividida em 4 quadrantes. 4 quadrantes e 2 metades. São animais, então, que apresentam uma ampla cavidade interna corporal, só que essa cavidade interna não é um celoma, porque ele não é revestido por mesoderme em ambos os lados e não apresenta também um revestimento de um epitélio, de um mesotélio, um epitélio derivado da mesoderme. Ao contrário, aqui, essa cavidade ela vai ser forrada de um lado por musculatura que é mesodérmica e do outro lado pela parede do tubo digestivo que é endodérmica. Então essa cavidade que está aqui dentro não pode ser chamada de celoma. E ela tem sido no passado chamada de pseudoceloma. Certamente vocês já ouviram esse nome. E há muitos grupos animais que apresentam um pseudoceloma. Só que hoje sabe-se que esses pseudocelomas têm origens diferentes muitas vezes, então não é correto usar um único termo para designá-los. E por causa disso, como no caso de nemátodes, o pseudoceloma é uma blastocela persistente, então fala-se que esses animais são blastocelomados. Aqui só mostrando em maior detalhe a organização da musculatura, vejam a parte contrátil, está aqui colada à cutícula e à epiderme, então ela está nessa região aqui ao redor do corpo, mas essa parte contrátil então ela vai ter projeções onde inclusive está o núcleo e essas projeções é que vão se esticar até o cordão nervoso, para dessa forma receberem a inervação que vai levá-las a se contrair ou não. Bem, esses animais, é característico deles também o tipo de movimento, é o chamado movimento coleante. Vejam, não há musculatura circular, o que é bem raro em metazoários. Há apenas a musculatura longitudinal. Essa musculatura longitudinal vai agir contra o esqueleto hidrostático que está dentro da blastocela persistente, dentro daquela cavidade. Até aí tudo bem, mas tem que haver uma força antagônica. Se não houver uma força antagônica, não há ação da musculatura. Normalmente, as forças antagônicas são musculatura circular e longitudinal, mas a circular está ausente aqui. Então, essa força antagônica vai ser dada pela própria flexibilidade da cutícula. A cutícula é extremamente flexível, mas ela é elástica. Ou seja, ela é deformada com o movimento da musculatura longitudinal, então ela pode se dobrar, mas a tendência é que tão logo ela volte sem gasto de energia à posição original. E graças a isso, então, esses animais se movem através dos chamados movimentos coleantes. São movimentos meio que em chicote, ele vai batendo desse jeito. Isso, se não houver um substrato, é extremamente inefetivo. Não tem como o animal se locomover assim, ele só fica esperneando de um lugar para o outro.
Mas dentro do solo, entre os interstícios dos grãos do solo, ele vai enfiando, então, essa extremidade anterior afilada e com esses movimentos coleantes ele vai conseguindo se deslocar entre as partículas do sedimento. Então vocês vejam aqui exatamente esse esquema, a musculatura longitudinal agindo contra a flexibilidade da cutícula e o esqueleto mesmo vai ser fornecido pelo fluido que está dentro da blastocela persistente. E o animal vai se locomover, então, nesse tipo de movimentos que parece chicote ou parece vírgulas, assim, que é o chamados movimentos coleantes. O trato digestório é completo, ou seja, aqui já vai haver boca e ânus. A digestão começa extracelularmente e termina intracelularmente, ou seja, termina por fagocitose, sendo que a excreção, a produção de amônia, ela vai se dar pela própria parede do intestino. Vai haver um sistema excretor mesmo, que é das chamadas renete, mas esse sistema excretor está envolvido com a osmorregulação. Então, a excreção em si é dada pela parede do intestino. Então, o fluido da blastocela, além de ser um esqueleto hidrostático, também tem funções circulatória e respiratória. Ou seja, na verdade é praticamente só circulatória. Mas tudo que tiver naquele fluido da blastocela vai ser movimentado pelos próprios movimentos do corpo, aquele fluido é constantemente mantido em movimento, e ele vai levando a todas as células do corpo nutrientes vindos do tubo digestivo, gases, então oxigênio vindo da respiração, da absorção a partir do meio externo, gás carbônico produzido pelas células do corpo e para ser eliminado para o meio externo, tudo isso então circula dentro do fluido da blastocele. Então, vocês, só lembrando aqui o esquema de um corte transversal, o fluido da blastocele é o que preenche todos esses espaços internos. E com esses movimentos coleantes que eu estava falando, esse fluido é mantido em constante movimento para a distribuição de nutrientes e de gases. E o sistema nervoso vai apresentar um anel ao redor da faringe, isso é típico do grupo, o filo Nematoda, está dentro de um grupo maior que são os chamados cicloneuralia, exatamente por terem o sistema nervoso na forma de um anel. Então, vai haver sistema nervoso ao redor da faringe, num anel, com 4 canais longitudinais, conforme já foi dito, inclusive. Esses canais correm nos espessamentos epidérmicos, dorsal, ventral e nos 2 laterais. A osmorregulação ocorre, então, por renetes. Esses renetes são células modificadas e o aspecto todo do sistema tem esse formato de H. Na verdade, as renetes estão aqui no meio e isso são os dutos coletores que se estendem ao longo daqueles canais epidérmicos laterais. Esses animais são dioicos, ou seja, há separação de sexos, sendo que geralmente há dimorfismo sexual. As fêmeas são mais longas, os machos são menores, mas além disso os machos apresentam essa cauda recurvada e aqui subterminal na cauda vai haver um par de espículas penianas. Ele usa essa cauda para se enrolar na fêmea, na altura do poro feminino, que é mais ou menos por aqui, no terço anterior, e ele enrola-se com essas espículas penianas, ele abre o gonóporo feminino para que ele possa transmitir os espermatozoides. Fecundação é, portanto, interna. E vai haver uma quantidade muito grande de ovos produzidos, mas muitos e muitos e muitos milhares por dia. Há 4 estágios larvais, ou chamados juvenis, sendo que a passagem de um estágio para outro é através de uma ecdise, ou seja, de uma troca de cutícula. E esses animais eles são eutélicos, assim como ocorre com rotífera, que a gente vai ver depois, e alguns raros grupos animais, eles apresentam um número constante de células para cada espécie. Então, esse número constante, essa chamada eutelia, ela caracteriza uma espécie em particular. E nenhum indivíduo daquela espécie pode ter mais ou menos células. O número realmente é constante.
Bem, falando de nemátoda, conforme eu disse logo no início da aula, o mais importante é nós falarmos de parasitas, porque realmente é mais isso que vocês vão ver quando estiverem dando aula e é isso que é mais importante passar para os alunos, até pela prevenção. Então, um dos parasitas nematóides, Ascaris lumbricoides, a popular lombriga, extremamente conhecida. Vejam, esses animais, o adulto vive dentro do intestino, tem aquele dimorfismo sexual, tudo aquilo que já foi dito, sendo que é característico aqui que os animais eles não se prendem à mucosa intestinal, então eles não causam dano nenhum a nós. Eles realmente não prejudicam, não lesam a mucosa intestinal. Eles apenas vão absorvendo nutrientes que estão no intestino, então eles competem pelo alimento que nós ingerimos. E aí, havendo a reprodução, vão ser eliminados centenas de milhares de ovos nas fezes. Esses ovos podem ser ingeridos por outro humano, ou até a própria pessoa. Como? Se esses ovos forem parar em verduras e não houver uma boa higiene das verduras, ou se eles contaminarem a água, ou se tiverem no solo, alguma criança for lá com as mãos mexer no solo e depois puser as mãos na boca. Então, tem que haver a ingestão dos ovos, pode ser de múltiplas maneiras, mas havendo essa ingestão, os ovos então eclodem no intestino e aí começa um verdadeiro tour por dentro do corpo humano. Então eles eclodem no intestino, perfuram a parede intestinal até atingirem vasos sanguíneos ou linfáticos. Então eles chegaram no intestino, eles perfuram, caem nas veias e aí eles vão subir até a região do pulmão. Chegando ao pulmão, eles atravessam a membrana pulmonar, caem dentro dos alvéolos, por dentro dos alvéolos eles vão para os bronquíolos, brônquios, vão subindo todo o trajeto aqui e chegam à garganta. Quando eles chegam à garganta, a pessoa se engasga. E a tendência normal qual é? Dá uma tossidinha e engole. Se a pessoa der uma tossidinha e engolir, aí esses vermes vão de novo para o tubo digestivo e aí sim eles vão se instalar no intestino e vão ficar lá. Por outro lado, se a pessoa, na hora da engasgadinha, simplesmente cuspir, ela pode estar eliminando o verme e, dessa maneira, evitando a contaminação. Com relação aos sintomas, então, no intestino, cólicas e náusea, basicamente. E pela presença dele, repito, eles são dos animais menos agressivos com relação a nós. Nos pulmões, pode causar problemas respiratórios, inclusive bronquite ou inflamações do tipo pneumonia. Há casos registrados, principalmente em crianças que põem as mãos no solo e que tem uma contaminação muito grande, mas há casos registrados de pessoas que chegaram a se sufocar e até pode haver morte e tudo, nessa passagem das larvas chegar aqui na região da garganta. É meramente pelo fato de que são tantas e tantas e tantas larvas passando que isso acaba obstruindo a respiração. Mas não seria uma ação normal do verme. Com relação à profilaxia, então, como evitar isso? Primeiramente, saneamento básico para impedir que esses ovos eliminados nas fezes contaminem água e alimentos. Depois, higiene com a própria água e alimentos, ou seja, ferver a água, lavar bem as verduras, pôr naquela coisa de umas gotas de vinagre para esterilizar, todos aqueles processos que certamente vocês já ouviram falar, para higienizar tanto a água quanto os alimentos. E, finalmente, o tratamento dos próprios doentes, porque aí impede-se que esses ovos sejam eliminados. Outra doença comum causada por nematódios é o amarelão, que tem esse nome porque esses animais, tanto o Ancylostoma duodenale quanto o Necator americanus, eles têm a mesma ação. E eles vão atacar a mucosa intestinal, eles têm dentes bastante desenvolvidos, eles atacam a mucosa intestinal, promovem o sangramento e depois os animais vão se alimentando daquele sangue. Então a pessoa vai ficando anêmica, vai ficando pálida, amarela e daí o nome amarelão. Bem, o ciclo de vida do amarelão é praticamente igual ao do Ascaris que nós acabamos de ver. Então, os adultos estão no intestino, só que, nesse caso, sim, eles causam lesões e eles se alimentam do próprio sangue. Os ovos vão ser eliminados nas fezes, sendo que aí, esses ovos ficando nas fezes vão eclodir os juvenis no próprio solo. Então, aqui é um pouquinho diferente o ciclo.
Os juvenis eclodem no solo e ficam ali, à espera de entrar pela pele de um humano. E isso pode ocorrer principalmente com crianças que brincam na areia ou pessoas que andam descalças em cima de terra. Bem, de qualquer maneira, uma vez que esses juvenis atravessarem a pele de humanos, eles vão parar na corrente sanguínea e vão fazer o mesmo trajeto. Então, eles, qualquer que seja a região do corpo, através dos vasos sanguíneos ou linfáticos, eles vão subir, vão chegar à região do pulmão, atravessam o pulmão, sobem, todo o processo igualzinho ao Ascaris. E aí, se forem engolidos, eles vão para dentro do intestino e lá eles se fixam, mordendo mesmo com os dentes a mucosa intestinal e se alimentando de sangue. Com relação aos sintomas, cólicas e náuseas, sendo que no intestino essas cólicas vão ser muitíssimo mais fortes que as de Ascaris, porque aqui está efetivamente ocorrendo uma lesão, e a própria palidez causada pela anemia. Nos pulmões, a mesma coisa do Ascaris, problemas respiratórios do tipo bronquite ou pneumonia. E a profilaxia dessa doença seria o saneamento básico para impedir que esses ovos eliminados nas fezes virem juvenis que vão contaminar o solo. A higiene com água e alimentos também, porque também aqui pode haver ovos e indivíduos contaminantes, e o próprio tratamento dos doentes. Um outro parasita, um outro nematódio, uma outra espécie, inclusive, do mesmo gênero que nós acabamos de ver, Ancylostoma brasiliensis, ele não é verdadeiramente um parasita de humanos. Ele é um parasita de cachorros e gatos. Só que dentro de humanos, ele pode entrar e, não reconhecendo o organismo, ele fica migrando sob a pele e causando o chamado bicho geográfico. Vejam, esse animal, na verdade, seria o amarelão de cães e gatos. No humano, a infestação ela é acidental. Então, no intestino de cães e gatos vai haver adultos. Esses adultos vão causar lesões e o mesmo processo que ocorre em humanos, e seria um amarelão de cães e gatos. E os ovos vão ser liberados nas fezes. Se esses ovos contaminarem, então, o solo, vai haver juvenis que atravessam a pele de cães e gatos e o ciclo é reiniciado. Só que acontece que esses juvenis, ao invés de atravessar a pele de cães e gatos, podem atravessar a de humanos. E eles não morrem. Eles simplesmente ficam andando a esmo sob a epiderme, porque eles não reconhecem o nosso organismo. E a partir daí nós temos o chamado bicho geográfico. Bem, os sintomas então são uma coceira intensa e irritações cutâneas, lógico, né? Tem alguém comendo a derme debaixo da epiderme. E a profilaxia seria evitar o contato de cães e gatos com areia ou terra. Então agora talvez vocês entendam porque é tão importante aquelas placas que tem na praia, que é proibido trazer cachorros à praia e tal. É por causa disso. Evitar contato de humanos com areia contaminada. Um outro parasita, esse sim bastante terrível, uma das piores doenças que nós temos, que é a chamada elefantíase, é a Wuchereria bancrofti, a chamada filária. E é comum você ouvir que essa doença é a filariose. Vejam, há vários tipos de filárias e na África, principalmente, há diversas doenças que não são elefantíase, mas são causadas também por filárias. Então existe uma no olho, bem, há diversas coisas e todas elas são um show de horror. Realmente o efeito é terrível. Mas a elefantíase, eu acredito, pelo menos para mim, ela seria a pior de todas. Os adultos, eles vivem dentro dos vasos linfáticos, então eles entopem os vasos. Com isso, vai haver um acúmulo de fluido cada vez maior naquela região, causando inchaços e deformações terríveis. Dependendo da região, a pessoa pode até morrer ou não, mas ela vai ter que conviver com uma deformação bastante terrível. Então, esses animais eles vão ser transmitidos pelo mosquito Culex. Esse mosquito Culex, quando ele suga ou quando ele pica um humano contaminado, ele suga para dentro dele microfilárias. Essas microfilárias vão sofrer uma série de processos dentro do próprio mosquito também. Para o mosquito não tem nada de bom isso daí. Ele é tão vítima quanto nós.
E elas vão se instalar depois nas glândulas salivares do mosquito para serem passadas para o hospedeiro definitivo, que são humanos, na hora em que houver então que esse mosquito for picar uma outra pessoa. Então os estágios infectantes são passados a humanos pelo mosquito. Profilaxia praticamente não tem nada. O tratamento ele é muito limitado e basicamente o que tem de tratamento é tentar impedir que essa doença se desenvolva, mas matar as filárias não se consegue. Então, quase que exclusivamente combate ao mosquito e, de alguma maneira, tratar os doentes para tentar que eles tenham menos microfilárias no sangue para contaminar novos mosquitos. Mas, realmente, a principal coisa seria o próprio combate ao mosquito. É a única coisa a fazer. Felizmente, aqui no Brasil, a quantidade de mosquitos infectados é baixa. A elefantíase não é uma doença tão comum aqui. Mas há certas regiões, como na África, por exemplo, onde a quantidade é muito grande. Outra doença, a última que nós vamos ver de nematódios, é a chamada oxiurose ou enterobiose. Na verdade, o animal ele teve o nome recentemente mudado, antes era enteróbios vermiculares, agora ele é oxiurus vermiculares, e os dois nomes acabam sendo usados. Esse animal ele é bastante parecido com o ciclo de vida do Ascaris. Os adultos vivem no intestino, os ovos vão ser eliminados nas fezes, mas a diferença, e é isso que caracteriza essa doença, a diferença é que muitas vezes a fêmea, ao invés de eliminar os ovos nas fezes, ela própria ela anda dentro do intestino, põe a extremidade dela para fora pelo ânus do indivíduo infectado e deposita os ovos ali na região perianal. Isso geralmente é de noite. Então, essa doença é caracterizada pelo chamado prurido anal, ou seja, uma coceira muito intensa no ânus, nas pessoas infectadas, que é exatamente pelo depósito de ovos. Então, esses ovos, se forem ingeridos em água e alimentos ou por autocontaminação, dentro do intestino vão dar origem a vermes adultos que vão continuar ali. E há casos de autocontaminação desses vermes terríveis. Porque realmente a fêmea vai de noite e deposita os ovos na região perianal. A criança, ou um adulto que seja, mas geralmente isso ocorre mais com criança, vai lá, coça. Daí a pouco já está com a mão na boca de novo, ou seja, está comendo os ovos. E isso vai gerando um ciclo assim de contaminação gigantesca para algumas crianças. Sintomas então cólica, fraqueza e o chamado prurido anal. E a profilaxia seria o saneamento básico para impedir que esses ovos eliminados nas fezes contaminem novas pessoas, ou a própria higiene corporal e com a água e alimentos que também podem estar contaminados, bem como o tratamento dos doentes. E para encerrar essa aula, vamos falar então do filo rotífera. Esse filo normalmente não é tratado no colégio, mas é importante vocês conhecerem porque é um grupo extremamente abundante. Vejam, não são tantas espécies assim, pelo menos não as conhecidas, mas eles são muitíssimo abundantes. Então você pega qualquer amostra de água doce e realmente esses animais parece que a água ferve com eles, de tão comuns que eles são, de tão abundantes. E são animais que se adaptaram então, que seguiram linhas evolutivas levando à miniaturização. Tudo neles é pequeno. E muitos deles são bem menores que diversos protozoários. Então, como eu disse no início da aula, protozoário é unicelular. Isso aqui é um metazoário, ele é pluricelular. E mesmo assim, eles são muito menores do que um paramécio e do que outros protozoários. Então, são animais diminutos, principalmente de água doce, mas também há formas marinhas e terrestres. A cabeça, ela vai apresentar essa região daqui, da corona, que fica com os cílios batendo constantemente. E isso é o que dá o nome ao filo, rotífera, roda, porque você vê esses cílios, essa roda batendo constantemente, se agita a água, então é bem característico ver isso. Aí vai haver um tronco e vai haver a região do pé, que pode apresentar 1 a 4 artelhos. Artelho é o nome técnico para dedo do pé, então esses seriam os dedos do pé. E vejam, essa região toda aqui seria o tronco. Esses animais também apresentam eutelia, ou seja, também tem um número constante de núcleos. Então, há uma cutícula, geralmente, essa cutícula pode formar uma lórica, ou seja, meio que uma carapaça ao redor do animal,
Abaixo da lórica há um epitélio sincicial também, e eu acho que eu já falei hoje o que é sincicial aqui, então não precisa repetir. E abaixo desse epitélio sincicial vão estar presentes musculaturas longitudinal e circular, agindo contra o fluido celômico de uma blastocela persistente. Ou seja, tudo muito parecido com o que a gente viu para a nemátoda. O trato digestório é completo, a boca e ânus, e a faringe apresenta um sistema de mandíbulas extremamente potentes, bem desenvolvidas, que é o chamado mástax. Isso é usado principalmente para quebrar carapaça de diatomáceas ou, manipular qualquer alimento que esse animal ingira. A digestão é extracelular, com as enzimas secretadas tanto por glândulas salivares quanto por glândulas gástricas. A excreção ocorre através de protonefrídeos, e esses protonefrídeos abrem-se numa cloaca na região posterior. Assim como ocorria em nemátoda, o fluido do pseudoceloma ou da blastocele vai ter uma função circulatória. Vai haver um gânglio cerebral localizado dorsalmente ao mástax, e aí vai haver um par de cordões nervosos longitudinais. Esse vai ser o sistema nervoso desses animais. E aí, agora são duas características extremamente interessantes e que mostram a adaptação desses animais. Olha, em primeiro lugar, eles podem entrar num processo de dormência metabólica sob condições adversas e eles conseguem suportar total dessecação. Então imaginem, é um lago qualquer, um rio, e na época da seca aquilo desaparece completamente, a água seca toda. Esses animais sobrevivem. Eles entram nesse estágio de dormência, eles suportam a total dessecação e suportam variações de temperatura de menos 200 até mais 150 graus Celsius. Imaginem a variedade aqui, 350 graus de amplitude térmica, esses animais conseguem suportar. E aí, voltando às condições originais, eles revertem esse processo de dormência e estão ativos e bem. E outra coisa interessante aqui é que esses animais eles são dioicos, mas a partenogênese é muito comum. Partenogênese, eu acredito que vocês saibam, é quando o óvulo, sem fecundação, se desenvolve diretamente numa fêmea. Isso é muito comum em alguns animais, inclusive rotíferos, e aqui há diversos táxons, ou diversas espécies, se preferirem, onde os machos não são sequer conhecidos. Gerações e gerações e gerações são só de fêmeas. Em algumas espécies nunca se viu o macho, nem se sabe se de fato ele existe. Em outras, quando as condições do ambiente ficam adversas, machos são produzidos e aí esses machos vão fazer reprodução sexuada com as fêmeas para, de alguma maneira, promover alguma variabilidade genética, facilitando ou pelo menos permitindo ou possibilitando que surjam alguns indivíduos mutantes e que sejam capazes de resistir melhor a essas condições adversas do ambiente. De nemátoda e rotífera era isso que eu tinha para falar. Agradeço pela presença de vocês e pela companhia e peço para que estejam também nas próximas aulas do curso. Obrigado.